40 minutos é o tempo que você tem que gastar para fazer a sua redação no Enem, Adoli. Você tá ligado nesse mistério? Você tá ligado que você só tem 40 minutos para você escrever uma redação e ainda tirar 900 mais na redação do Enem? Você quer saber como fazer esse 40 minutos? Cola aqui, Adoli. Cola aqui, cola aqui, cola aqui. Eu sou a Valesca Salgado, sou professora de Língua Portuguesa e Redação. Eu sou Vitor Barroso, sou professor de Português, Redação e Literatura, e nós vamos falar sobre esse efeito de manada, todo esse ódio que é destilado nas redes sociais. Vem com a gente. Vamos lá? Fizemos uma redação a 4 mãos em 40 minutos para provar para você, Adoli, que dá para fazer um esqueleto de redação em 40 minutos. Qual vai ser a nossa tripartite? Constituição Federal, alusão histórica e D1 e D2 já delimitado. Vi que vai cair discurso de ódio nas redes sociais. Suponhamos que caísse discurso de ódio. Discurso de ódio está atrelado a quê? A liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito garantido, é uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Por isso que tem dado tanto pano para manga no Twitter, no Facebook, no Instagram, principalmente no Facebook e no Twitter, onde as discussões são calorosas. A gente tem notado muito discurso de ódio nas redes sociais por conta da nossa querida garantia constitucional da liberdade de expressão. Ela faz com que se reverbere todo esse ódio embutido na sociedade. Podemos falar de silenciamento das mídias? Jamais. Então já corta isso do seu checklist. Vamos falar de inoperância governamental no que tange à impunidade e vamos falar de falta de empatia da sociedade. Então, discurso de ódio. Eu vou falar de ineficácia governamental no que tange à punitividade ou a punição, ou a falta de punição, como você desejar, e vou falar de falta de empatia. Comecemos, então, a nossa redação 40 minutos. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato, assegurando ainda o direito de resposta e a indenização por dano material e moral. Entretanto, um operador argumentativo obrigatório que você precisa colocar para mimar o seu corretor. Eu vou problematizar o meu tema. O discurso de ódio no Brasil, fomentado principalmente na internet, é um entrave. Entrave quer dizer o quê? Problema ao preceito da liberdade de expressão, seja pela falta de empatia dos agressores, seja pela inoperância estatal no que tange a impunidade desse crime. Continuando, a gente entraria nesse primeiro problema. Então, em primeiro plano, olha o operador argumentativo, fazendo a ligação com a introdução. Em primeiro plano, deve-se apontar o individualismo humano como causa do problema. É pontual, né? Olha que afirmação forte. A respeito disso, outro operador argumentativo fazendo referência a essa frase que acabou de ser dita. E você só vai acrescentar o seu repertório a mais aqui. A respeito disso, Bauman defende que a modernidade líquida é fortemente pautada no egoísmo e na falta de empatia. Nesse sentido, olha a continuidade do texto e mais um operador argumentativo. Nesse sentido, a sociedade julga e condena determinados grupos sem uma análise racional e movida pelo sentimento de ódio, agredindo e incitando outras pessoas a praticarem esse crime. É que a gente poderia falar, se não fosse pelo Bauman, e falando indiretamente sobre a modernidade líquida, sobre o anonimato coletivo ou sobre o efeito de manada. E a gente traria naturalmente um reality show muito famoso que existe no país e que vários personagens são acometidos por esse efeito de manada, que é essa ideia de sobreviver a partir da coletividade, é ser aceito dentro de um grupo. Olha quanto adolescente ou quanto adulto mesmo acaba concordando com algum tipo de discurso de ódio justamente para ser aceito em determinado grupo. Continuando, a gente entra no nosso segundo parágrafo de argumentação. Ademais, porque a gente já falou em primeiro plano, que foi o nosso primeiro parágrafo de argumentação. No segundo, ademais, a impunidade perpetua o impasse multiplicando os casos de agressão verbal nas redes sociais. Nessa perspectiva, olha mais um operador argumentativo, fazendo referência à minha frase de introdução a esse parágrafo. Nessa perspectiva, Aristóteles pontua que a base da sociedade é a justiça,
E sob essa ótica, de novo, fazendo um operador argumentativo aqui, a inoperância estatal em punir os agressores é evidente, uma vez que a impunidade encoraja os agressores a violarem as normas constitucionais reiteradamente, o que torna as redes sociais um espaço fértil à ofensa, à intolerância e ao bullying. Quem quisesse, justamente nesse ponto, ainda dá para usar sobre o Foucault e vigiar e punir. Existe aí uma não vigilância e uma não questão de punitividade que garante justamente com que esse comportamento seja reverberado e repetido diversas vezes. Eu queria deixar muito claro que os operadores argumentativos, eles têm que estar evidentes já começando a frase. Em primeiro plano, não é considerado um operador argumentativo, tá, Dolly? Ele foi demitido pelo Manual do Corretor em 2020. Só que você pode usá-lo perfeitamente. Você não pode usar em segundo plano. Aí você vai ter que usar o operador argumentativo que é previsto no Manual do Corretor. Dentro da condição de adicionar essa informação nova que vai colocada ali. Perfeito. Então nós colocamos nesse tópico frasal já a impunidade perpetua o impasse, multiplicando os casos de agressão verbal nas redes sociais. Notem aqui que a gente pega o tópico frasal já problematizando o desenvolvimento 2. É o que você tem que deixar claro para o corretor. Eu vou falar agora, eu vou mencionar agora a impunidade que está elencada no meu desenvolvimento 2, que é inoperância governamental. Então, que fique claro isso. A gente tem que deixar claro nos nossos tópicos frasais, já pontuar que é um problema, o individualismo humano é um problema, outro problema é a impunidade que perpetua o impasse. Notem aqui que a gente está mudando o sinônimo, são palavras sinônimas, mas que significam o quê? Problemática. Então, isso tem que ficar evidente para o seu corretor. E alinhando também ao nosso ponto de vista. Agora eu vou para a nossa proposta de intervenção. Portanto, pretinho básico, lindão, não vai mexer com o outro não, tá? Portanto, eu gosto muito do portanto. É um operador conclusivo, contundente, dá ideia de conclusão, não traz outra ideia, não dá um duplo sentido de ideia. Então, eu usaria o portanto. Portanto, é imperioso que medidas devem ser tomadas para amenizar a situação do discurso de ódio no Brasil. Notem aqui que no meu tópico frasal também eu deixei claro que eu estou tratando de resolver o problema. Eu quero resolver o problema. A proposta de intervenção é isso, você resolver o problema, ou tentar amenizar este problema, porque você só tem 17 anos, você só tem 18 anos, você não tem idade de resolver problemas, mas que fique evidente que você está afim. Então, olha, é imperioso que medidas devem ser tomadas para amenizar a situação do discurso de ódio no Brasil. Aqui você pode colocar, é imperioso que medidas devem ser tomadas para amenizar. Coloca as palavras-chave do tema da prova. Então, isso daí já é um modelo. Para isso, olha aí o operador argumentativo. Agora eu vou falar do agente. Cabe ao Ministério da Justiça, responsável pela punição de crimes dessa natureza, dei um detalhamento pequeno do Ministério. Criar e divulgar campanhas nas redes sociais de maior acesso, como Facebook, Instagram e Twitter. Essa é a ação. Por meio de relatos anônimos de vítimas do discurso de ódio e de agressores já penalizados, porque aí eu já estou falando o quê? Da impunidade, eu estou resolvendo o problema da falta de punição nas redes sociais. Então, esta é a ação. A fim de estimular, aqui a finalidade, eu já deixei claro que aqui para mim é uma finalidade. Então, eu já estou ganhando, já estou garantindo os meus 40 pontos, porque cada item na proposta de intervenção vale 40 pontos, somando os 200. A fim de estimular a empatia e comunicar a criminalização desses atos. Somente assim... Peraí, deixa eu descer aqui. Somente assim,
os pressupostos do direito de resposta dos danos morais e materiais preconizados na Carta Magna assegurarão verdadeiramente o fundamento de liberdade de expressão no Brasil. Notem que eu coloquei o operador argumentativo, eu problematizei no meu tópico frasal a questão do discurso de ódio, coloquei o agente, detalhei o agente, coloquei a ação, detalhei a ação, coloquei a finalidade da ação e fiz a cereja do bolo para você tirar 900 mais ou 1.000 na redação do Enem, que é a tomada do meu primeiro repertório. Isso é um esqueleto de redação que a gente levou 40 minutos para fazer. E é esse o tempo que você precisa. Então é aí uma prévia do que a gente vai fazer com você no nosso curso online e nosso curso presencial. Adole, querido do meu coração. Então, cola aqui a Dolly que você vai ter essa expertise de fazer uma redação em 40 minutos em muito pouco tempo de estudo. Isso não vai demorar, porque nós temos um método assertivo, um método que vai te fazer chegar aos 900 mais com destreza e rapidez. Que gera resultados contundentes, vistos os nossos alunos que estão com 900 mais garantidos aí nas últimas aplicações do Enem. E é isso. Um beijo. Tchau. E até o próximo.